Bom, rapaziada que curte uma matemática, eu já trouxe aqui no canal alguns casos e particularmente o que chama muita atenção porque se tratam de profissões bastante requisitadas, carregando consigo histórias que alimentam o pensamento coletivo, histórias bizarras. Todos sabemos que os bombeiros atuam no combate a incêndio, salvamento de pessoas e proteção de bens, em situação de emergência. Eles realizam resgates, atendem acidentes e controlam materiais perigosos, e ainda promovem situações preventivas. Um incêndio se iniciou no armazém, que contém diversos barris com material inflamável. O fogo começa na entrada e se espalha para dentro do armazém, mas até o momento, nenhum barril havia explodido. O risco de explosões era iminente. Os bombeiros precisavam adquirir o máximo de informações sobre o local, sobre onde os barris estavam armazenados, para que não houvesse imprevistos ao entrar no local. Dependendo do local, uma das possibilidades poderia ser apenas evacuar as proximidades e permitir as explosões. Nos primeiros 30 minutos, conseguiram informações com o inspetor de segurança da empresa, que sabe como os barris devem ser armazenados, mas não conhece a localização exata dos mesmos, já que não participou de nenhuma inspeção no armazém. O inspetor contou aos bombeiros os princípios gerais para o armazenamento, que incluem: normalmente, cada armazém é carregado de armazenar barris em uma área de 10 mil metros quadrados. Não é uma norma padrão da empresa. Os barris devem ser armazenados em lotes menores e os mais distantes possíveis um dos outros, tendo no mínimo 500 metros de distância. A área de 10 mil deve ser separada em no mínimo 2 lotes. Os barris devem ser armazenados longe dos escritórios, entradas de qualquer área de circulação ou permanência de pessoas. Os barris não devem ser armazenados em locais com risco de ignição, como redes elétricas e áreas expostas à luz solar. Além disso, foi encontrado na internet uma planta local, quando ainda era um armazém de peças, 2 anos antes do incidente, com os seguintes dados. O armazém está localizado à beira de uma entrada, com dimensão de 500 metros por 500 metros, área total de 250 mil metros quadrados. Na lateral traseira direita do armazém, está localizado o gerador do armazém. Então Marcos traçou um plano. Marcos e sua equipe tinham como objetivo principal descobrir os possíveis locais de armazenamento dos barris. A parte mais fácil seria deduzir a quantidade de espuma química necessária para controlar o incêndio que estava se espalhando pelo armazém. É recomendado que os bombeiros tenham à disposição espuma suficiente para pelo menos metade da área do armazém. A quantidade necessária pode ser calculada pela fórmula: espuma necessária igual área do incêndio vezes taxa de aplicação, sendo a taxa de aplicação a capacidade da mangueira disponível. No caso, seria 5 litros por metro quadrado. Utilizando a fórmula, a equipe chegou a uma quantidade de 625 mil litros. Então, eles chegaram à parte 2 do plano. Através das informações sobre o local, sobre a maneira como os barris devem ser armazenados, foi utilizada a seguinte linha de raciocínio. Como o armazém possui uma área de 500 por 500, seria impossível separar os barris em 2 lotes, ou mais na horizontal ou vertical. Por mesmo, precisaria estar separado por uma distância mínima de 500 metros, mas seria impossível separá-los em 2 lotes na diagonal, que seria uma quadra de 70,71 metros de lado, com aproximadamente 5 mil metros quadrados de área, e uma diagonal de 100 metros cada um. Utilizando o teorema de Pitágoras no armazém, é possível observar que todas as peças se encaixam perfeitamente. A área de espaçamento entre os lotes ainda é um pouco maior de 500 metros requisitado. Sabendo que a lateral traseira direita do armazém está localizado o gerador, portanto, os lotes estão localizados nas pontas opostas. Parece até que o armazém passou de raspão pela inspeção do nosso mano Vinícius. Com tudo isso em mãos, a equipe de Marlos consegue descobrir onde os barris estão localizados. Agora pode adentrar o local para combater o incêndio, tendo a noção dos possíveis locais de explosão. Profissionais da aviação, como pilotos e controladores de tráfego aéreo, trabalham para garantir a operação segura e eficiente de aeronaves. Pilotos conduzem os voos, enquanto outros especialistas, como os engenheiros aeronáuticos, lidam com design e manutenção de aeronaves. A profissão exige rigoroso treinamento técnico certificado, o que leva ao nosso segundo caso. Cálculo de rotas, altitude e combustível são necessários para um bom voo, assim como simulação de aerodinâmica utilizando equações diferenciais para projetar aeronaves eficientes, análise de condições meteorológicas e planejamento de rotas otimizada. Era uma noite de sexta-feira 13 e um avião partiu de São Paulo com destino a Maringá. O piloto estava a meio caminho da viagem, quando percebeu que as informações sobre sua rota estavam inconsistentes, com a trajetória atual apontando para Londrina. Isso ocorreu devido a um erro humano, que desviou a trajetória por 79,51 km, o que representava um erro significativo. O piloto, agora ciente da situação, quis saber se poderia corrigir a rota e seguir para Maringá, ou seria necessário aterrissar em Londrina, devido à quantidade limitada de combustível que estava no avião. Ele informou que ainda tinha 834,822 mil litros de combustível. Algumas informações importantes a qual devemos se atentar. A aeronave consome 3,6 litros de combustível por quilômetro. A distância entre São Paulo e Londrina é de 463,79 km. A metade do trajeto de Maringá é de 309,90 km. O piloto estava a meio caminho entre São Paulo e Maringá. Para saber se o combustível é suficiente para chegar ao destino correto, vamos calcular quanto combustível seria necessário. O cálculo do combustível seria combustível necessário igual 309,90 km vezes 3,5 litros por quilômetro igual 1.116,64 litros.
Verificando a possibilidade de retornar à rota correta, o piloto, com 884,802 litros restantes, só teria combustível suficiente para percorrer a distância possível, igual a 231,89 km. Isso significaria que o combustível restante, o piloto conseguiria percorrer uma distância menor que 309,9 km necessários para chegar a Maringá. Logo, o combustível restante não seria suficiente para percorrer a distância total até Maringá. E também temos a opção 3, desviar para Londrina. A distância até Londrina é de 463,79 km de São Paulo. Como o piloto já está na meia distância, a viagem a Londrina seria de 231,89 km, o que é exatamente a distância que ele pode percorrer com o combustível que ele ainda tem. Portanto, não seria possível corrigir a rota e chegar a Maringá, e o que leva à nossa conclusão. O piloto, ciente da quantidade limitada de combustível, teria de aterrissar em Londrina, já que o combustível restante não é suficiente para chegar a Maringá. E é o que o nosso querido piloto Osório fez, graças a Deus.